Como Bolsonaro vai cumprir a sua pena de 27 anos e 3 meses de reclusão? A lei determina que ele comece a cumprir essa pena em regime fechado, mas a nossa lei penal tem um sistema de progressão de regime, que vai levando o condenado ao cumprimento da pena em situações menos rigorosas com o passar do tempo. Pelos cálculos que eu fiz, Bolsonaro vai ter que cumprir 6 anos e quase 10 meses em regime fechado, para poder ter o direito de progredir para o regime semiaberto. Cheguei nesse valor considerando que ele é réu primário, mas que os crimes que ele cometeu envolvem violência e grave ameaça. Esse tempo mínimo cumprido em regime fechado é o requisito objetivo que Bolsonaro vai precisar preencher para progredir. Mas também terá que, nesse meio tempo, durante 6 anos e quase 10 meses, apresentar boa conduta carcerária e fazer exames criminológicos que indiquem que ele poderá, de fato, ir para um regime punitivo mais benéfico. Se for assim mesmo, e se ele for preso até o final do ano, ele ficará preso até a metade do ano de 2033, mais ou menos, em regime totalmente fechado, que poderá ser em um estabelecimento prisional ou na sua casa, se for concedido a ele o direito à prisão domiciliar por causa dos seus problemas de saúde. No regime semiaberto, a pessoa fica presa em um estabelecimento prisional ou em sua casa, no caso de prisão domiciliar, principalmente no período da noite, podendo sair durante o dia para trabalhar. Ou ela pode trabalhar dentro das próprias instalações da prisão, quando ela oferece algum tipo de trabalho. É o caso das colônias penais, onde existe a prática de serviços agrícolas, industriais, obras, por exemplo. Mas eu, particularmente, não consigo imaginar Bolsonaro trabalhando numa colônia pela saúde e pela idade. Mas por que ele não poderia exercer alguma função intelectual do lado de fora da prisão durante o dia? É possível. O objetivo do regime semiaberto é permitir que a pessoa punida possa ir aos poucos se ressocializando depois de um tempo em que ficou em um local totalmente fechado e vigiado. A lei diz que é a oportunidade que a pessoa tem de se reintegrar à sociedade, demonstrando que depois de um tempo ela pode passar para o próximo passo, que é um regime prisional ainda mais benéfico. A princípio, Bolsonaro deverá ficar mais 6 anos e quase 10 meses neste regime, até que possa progredir novamente. Se Bolsonaro progredir cumprindo o tempo determinado em lei no regime semiaberto, com as mesmas condições subjetivas de boa conduta e exames criminológicos positivos, ele poderia, em tese, alcançar o regime aberto. Nesse regime, um preso comum, geralmente, vai para um estabelecimento chamado Casa do Albergado, que é diferente de uma prisão, não tem mais aquela vigilância extrema. A pessoa pode sair durante o dia para fazer cursos, trabalhar e voltar à noite. Em alguns casos, é possível que o juiz de execução da pena indique que a pessoa cumpra essa fase da punição em sua própria casa, onde ele volta para dormir e tem algumas restrições, como não sair a partir de determinado horário e também aos finais de semana, por exemplo. Esse me parece o caso de Bolsonaro, que por ter sido presidente e até pelo avançar da idade e condições de saúde, vai ter alguns direitos adicionais. Depois dessa progressão, Bolsonaro estaria livre para poder viver como qualquer outro cidadão, contanto que não cometa mais crimes, porque aí, com os crimes pelos quais ele foi condenado agora, vai carregar antecedentes e poderá ter uma pena maior ainda se praticar outros delitos no futuro. Hoje, a lei da ficha limpa diz também que ele só poderia se candidatar a qualquer cargo político, de novo, 8 anos depois de cumprir toda a sua pena de 27 anos e 3 meses. Mas a gente sabe que isso pode mudar a depender dos deputados e senadores que elegemos. Legalmente falando também, Bolsonaro ainda teria o direito ao livramento condicional, que é uma situação que antecipa o término do cumprimento de sua pena, mas que exige outros requisitos. Um deles é ele já ter cumprido mais de 1/3 da pena, o que seria 9 anos e 1 mês, provavelmente quando já estiver no regime semiaberto. E também ele deverá demonstrar bom comportamento, não ter cometido falta grave durante a prisão nos últimos 12 meses antes de pedir esse benefício, apresentar bom desempenho no trabalho, se for o caso de estar trabalhando, ter condições de se manter honestamente e ter reparado os danos provocados por seus crimes. É claro que esse cálculo que eu fiz é primário e, se for feito por outro profissional do direito, pode-se chegar a valores diferentes, considerando outras informações, talvez até mais detalhadas. Mas o maior problema que eu acho que Bolsonaro tem não é nem esse processo no qual ele foi condenado nessa semana. É o fato de que ele ainda responderá por outros.
Tem o processo em que ele foi indiciado por tentar coagir o STF no curso do processo com a ajuda do filho Eduardo nos Estados Unidos, tentando impedir a sua condenação através de chantagens. E tem também o caso das joias da União que foram desviadas por ele e que ainda pode gerar denúncia da Procuradoria-Geral da República. E se pelo menos um desses processos for adiante e Bolsonaro for julgado e condenado também, todos os cálculos e procedimentos de progressão de pena mudam, porque mais uma punição será somada ao tempo que ele já vai ter que cumprir com a condenação de agora. Além de tudo isso, Bolsonaro também tem direito à revisão criminal, que é uma ação em que os advogados buscam diminuir a pena do condenado a partir da revisão de alguns pontos da dosimetria da pena. De qualquer modo, tudo que Bolsonaro vai ter agora é tempo para pensar em tudo que fez. Ou não. Pode ser que ele continue pensando como sempre pensou. A prisão não é o que seguramente faz com que alguém adquira consciência. Outros fatores são capazes de fazer isso. A prisão realiza apenas a neutralização do agente criminoso, excluindo-o e impedindo que ele continue apenas fisicamente e fora do meio social de efetivar outros crimes. Como sempre vimos, Bolsonaro praticando delitos, indignidades, sem nunca demonstrar arrependimento, talvez só mesmo seu enclausuramento para garantir que a nossa democracia não sofra mais riscos no que se refere a ele. Mas que não nos esqueçamos, né? Vários Bolsonaros ainda estão livres e precisam ser expulsos da política.